eu vim apresentar Vendo Poesias, e Léo Cunha misturou poesia com trava-línguas, algumas palavras, né, tipo faz muito S's em algumas palavras, como da lesma, que sussurra, que lê bem devagarinho, aí repete várias vezes o S, fala sobre a água, fogo, bar, aqui, né? Tem uma parte branca, essa parte preta, que fala, né? E, assim, eu achei muito bom esse livro, que ele é tipo uma mistura, né, de trava-línguas, que tem também do tempo, né? Aqui um relógio com várias frases que vai repetindo. E tem algumas partes que eu não entendi, mas tudo bem, né? Vai na tentativa. Mas eu gostei muito do livro. Olá, eu sou Estela Mariana da Escola Antônio Arthur Municipal e hoje vou falar sobre o livro Vendendo Poesias. Tem 23 poesias no livro. Já imaginou? Para quem não conhece o livro é o que está aparecendo aqui num cantinho. Vou lhe recomendar, veja o livro, porque o livro é impressionante. Ele tem poemas em formas de lua, tem poemas em forma de anúncios, tem poemas em forma de diálogo e tem poemas de historinhas, tem poemas parecidos de historinhas. Vê se eu aguento, esse livro é espetacular. E ainda mais nesse livro aqui, entre poesias, além de poesias, tem artes visuais. Artes visuais, eu estudei muito nessa semana e na semana passada com a professora Jaqueline, artes visuais. Experiência você nunca esperava quando você lê esse livro aqui, porque realmente esse livro é uma experiência espetacular. Quando você abre ele, tem formas que nem fosse jogar. Fica parecendo um xadrez, desse jeito. Aliás disso, tem aqui e tem no final do livro. É isso mesmo. O nome do autor é Léo Cunha. E esse é um pequeno resumo. Tchau, até o próximo vídeo. Olá, meu nome é Genilson Fernandes, eu estudo na Escola Antônio Arthur e hoje vou apresentar sobre o livro Negro de Thomas Kidd, de Sheila Rui. É um livro muito bom, cheio de grandes aventuras e bastante ação. É um livro que fala sobre a história de um menino chamado Thomas Kidd e o sonho dele era desbravar o mundo pelos mares. O que mais gostei? Thomas Kidd, ele conheceu um homem chamado Andrew, que era um médico, mas ao mesmo tempo um bruxo. Mais lá pra frente, Andrew, ele foi preso. E Thomas foi visitá-lo. E Andrew, ele deu um presente para Thomas como despedida. Esse presente era um medalhão que Andrew tirou do pescoço e abriu. E mostrou a Thomas que dentro tinha uma foto de uma lindíssima mulher, que parecia bastante com Thomas. Thomas pegou o medalhão e saiu. E ficou na cabeça grandes dúvidas. Essa mulher parece muito comigo. Será que pode ser minha mãe? Será que Angel pode ser meu pai? Ficou com grandes dúvidas, ficou com várias perguntas na cabeça por causa daquele medalhão e nunca mais soltou ele. E essa cena do livro é bastante marcante. É meio triste e meio feliz. Feliz porque Thomas, ele pode ter na cabeça que ele ainda teve uma família. E triste porque Angel, ele foi preso. Qual ensinamento este livro me deu? De nunca desistir dos seus sonhos. Porque você tem que persistir até você conseguir seu sonho. Thomas,
O sonho dele era desbravar o mundo. Ele conseguiu, persistiu, lutou e conseguiu. Então, nunca desista dos seus sonhos. Persiste que um dia você vai conseguir. Galera, leia este livro. É maravilhoso. Vocês não vão se arrepender de ler. É isso, galera. Foi um pequeno resumo do livro Negro de Thomas Kidd. Tá bom, galera? Tchau! Oi, tia Araína. Oi, direção. Eu fiz um resumo do livro Negro de Thomas Kidd e irei apresentá-lo para vocês. Vamos lá, né? Thomas Kidd mora numa cidade portuária de Plymouth, na Inglaterra. Demitido do emprego na cozinha de uma taberna, consegue seu maior sonho, que é entrar em uma frota de navios para uma longa viagem. Não se trata de uma frota qualquer. O comandante é Thomas Cavendish, navegador mais leve em seu país, que pendente pela segunda vez faz uma viagem de circunnavegação do globo durante a travessia do Atlântico. Thomas Kidd se maravilha com os fenômenos naturais, animais marinhos e violentos. Depois de muitas aventuras, chega ao Rio de Janeiro. Ao longo da sua viagem, a sua visão de um mundo se transforma pelos novos saberes gerados pelos descobrimentos e pelas diferenças culturais e políticas em povos, e pelo amadurecimento de suas próprias expectativas e conceitos. Tia, eu tenho que falar muito sobre esse livro aqui. Eu amei esse livro, é cheio de curiosidades e aventuras. Eu li, reli, e se fosse por mim, eu continuava a ler. Tem que devolver para a escola, né? E obrigado pela oportunidade de muito obrigada, viu? Bom dia, meu nome é Micael, sou do 7º ano e hoje eu vim apresentar o livro Negro de Thomas Kidd, que é um livro muito interessante. E hoje eu vim responder 3 perguntas básicas. Do que se trata o livro? O livro simplesmente se trata de um jovem que o sonho dele é entrar em uma frota de navios e descobrir novos mares, novas culturas, novas pessoas, entendeu? Novos mundos. E a parte que eu mais gostei é que, tipo assim, enquanto que ele vai viajando, vai descobrindo as coisas, ele vai lá e muda a visão dele pelo mundo, entendeu? Tipo assim, muda a visão dele sobre o mundo. E do que esse livro deixa de ensinamento para mim, é que nunca desista dos seus sonhos, entendeu? E isso aqui é uma coisa muito importante, você nunca desiste dos seus sonhos. Se você quiser ser professor, você sempre vai ser, entendeu? É só você correr atrás. Meu nome é Bianca, estudo na Escola Antônio Arthur, no 8º ano, e hoje eu venho falar um pouco sobre este livro aqui. Os criminosos vieram para o chá. Esse livro conta a história de 3 criminosos, Paulo, Dennis e Anthony. Eles se conheceram na prisão e foram contratados para roubar uma joalheria por um homem misterioso também, que eles nunca viram o rosto desse homem. Eles foram contratados. No dia do roubo, a cidade estava coberta por neblina, então significava que seria muito mais fácil e tranquilo passar pelos guardas noturnos sem serem notados. Eles vestiram roupas pretas para dificultar. Eles só tinham 15 minutos para entrar, sair sem ninguém perceber nada. Então eles escalaram o prédio. Então eles entraram na joalheria, roubaram as gemas do Mr. Clement e para sair dali, né, para dar fuga do roubo, então eles pularam um muro de uma casa que parecia ser abandonada porque tinha muito mato. E na hora de passar e trocar as roupas e tudo, Dennis era muito sem jeito. Ele acabou caindo e torcendo o pé. E Anthony e Paulo não acreditaram, achavam que era sacanagem deles e nem ligaram e deixaram ele para trás. E no dia seguinte, o Mr. Clement deu falta de suas joias. E dando falta de suas joias, ligou logo para os investigadores, né?
E os investigadores chegaram e o roubo foi feito de maneira espetacular. Não arrombaram nenhum cadeado, não quebraram nenhuma porta, não destruíram absolutamente nada, só chegaram, pegaram as joias e foram embora. E mais nada é impossível. Aí os investigadores, tinha 2 investigadores, eles começaram a investigar o caso com Bíbelo e Dennis, aquele que quebrou o pé na hora de pular o muro. Ele não tinha saído, então ele teve que pedir emprego para a dona da casa, que ele pulou o muro, e começou a trabalhar de jardineiro. No meio da investigação, eles descobriram que todos os ladrões estavam mortos. Sim. E como eles já vinham investigando já faz um tempo, eles descobriram que um dos ladrões trabalhou para a velhinha lá perto do prédio. Aquela casa que eles pularam o muro, para aquela velhinha eles trabalhou. Eles foram lá na casa dessa senhora, né, descobrir alguma coisa, investigar, saber o porquê e como os ladrões morreram. Então eles foram lá fazer a investigação. Depois de muita conversa, a senhora fala que sim, guardou as joias e um sobretudo que Anthony estava usando. E aquele outro investigador, o Bíbelo, não sabia que os policiais tinham ido lá buscar a joia e ele foi de novo. E acabou chegando lá, a velhinha explicou que ela já tinha entregado as joias e ele falou, não, tudo certo, então. E ela lhe ofereceu o bolinho com chá. Só que esses bolinhos com chá foram eles que mataram os ladrões. Eles morreram ao tomar o chá e os bolinhos por quê? Porque a velhinha, sem intenção nenhuma, colocou veneno de rato nos bolinhos, mas não foi intenção de matá-los nem nada, eu acho que um descuido dela, acabou matando os criminosos e o investigador. Com isso, todos morreram, inclusive o mentor do Senhor Clemente. Ele foi o mentor desde o começo do crime. Ele sabia que a joia estava na casa da velhinha, até sem querer, ela matou todos os criminosos. E é isso. Vou dar minha opinião sobre este livro aqui. Os Criminosos Vieram para o Chá. Esse livro é um livro maravilhoso, sério. É a ação do começo ao final do filme. Eu li uma vez, eu vou ler, eu com certeza vou ler outras vezes. O livro é muito, muito bom mesmo. É isso. Antes das contas, eu vim falar sobre o livro Criminoso Vieram para o Chá. Paulo, Dennis e Anthony. Eles eram criminosos. Eles já se conheceram na prisão e foram contratar para roubar uma joalharia. Eles foram contratados por um homem que eles não via nem o rosto. No dia seguinte, no dia do roubo, a cidade estava coberta por neblina. Então o significado era fácil e tranquilo para passar pelo guarda noturno. Eles vestiram roupa preta para dificultar. Visto é fácil, muito silenciosamente. Só tinha 15 minutos e já tinha planejado no tudo. Então eles aguardavam lá nos tijolos salientes. Acidentado do velho prédio. Soltou uma corda que carregava no cinto com várias coisas para ajudar no roubo. Sendo assim, entraram na joalharia e aí eles roubaram a joalharia. Depois do roubo, foram pular o muro da casa de Aparecida abandonada. Após o muro era enorme. Eles queriam trocar de roupa. Dennis era muito sem jeito. Ele torceu o pé. Os outros dois acharam que era sacanagem dele. Eles ligaram para o coitado como estava escuro. Anthony e Dennis trocaram de casaco, porque ninguém confiava muito nos 4 homens misteriosos. Porque logo depois do roubo, os 4 homens fugiu achando que estava com a joia. Como Dennis foi deixado para trás, ele sem conseguir andar, corria com grande risco dele ser preso.
falar um pouco sobre o livro O Nariz, o Retrato, de Nikolai Gogol, um dos maiores escritores da literatura russa. Então, neste livro, você irá encontrar 2 clássicos escritos por Nikolai, onde ele traz humor e também dinâmica na leitura. E por se tratar de clássico, a linguagem será um pouco complicada de entendimento. Mas o legal é que o livro todo é em quadrinhos. E você só precisa prestar atenção nos quadrinhos para acompanhar a história e ler muito bem. Então, o retrato eu posso dizer que foi a história que eu mais gostei, em que conta que em uma manhã um barbeiro encontrou um nariz dentro de um pão e deduziu que esse nariz fosse do colegiado Kovalyov. E que no mesmo dia, esse homem, Kovalyov, acordou sem o seu nariz no seu rosto e ficou totalmente desesperado. E foi em busca de seu nariz e viu seu nariz andando na rua, como se fosse uma pessoa mesmo. Falou com seu nariz e tudo, mas depois que ele se deu de conta que era o seu nariz saiu correndo, Fugiu. Depois ele foi no jornal pedir para que o homem que trabalha no jornal e publica as notícias publicasse esse caso, o caso de Kovalyov. Mas o homem não aceitou, então ele recorreu à polícia e a polícia disse que ficou meio sem ter o que fazer, mas que ia dar um jeito. Então Kovalyov, depois de um dia de procura pelo seu nariz, voltou para casa todo cabisbaixo, sem esperança de encontrar o seu nariz. Mas depois de um tempo, um homem veio entregar o nariz de Kovalyov. Disse: aqui, senhor, seu nariz foi encontrado. Kovalyov ficou muito feliz e após o homem ir embora, Kovalyov tentou encaixar o seu nariz, mas ele tentou, chamou um médico especializado, mas nada adiantou. Então Kovalyov foi dormir triste novamente, mas no outro dia, milagrosamente, seu nariz estava ali, no local. Então ele ficou muito feliz e viveu seus dias normalmente. Então, na segunda parte do livro, se conta a história basicamente de um retrato, em que se inicia quando um senhor vai à casa de um pintor pedir para que ele fizesse o seu retrato, para que quando ele morresse, ele não fosse esquecido. Só que aquele pintor tinha muitas entregas para ser feitas e não aceitou. Só que aquele senhor insistiu, dizendo que pagaria qualquer valor que o mesmo quisesse para fazer o seu retrato. Então, daí, o pintor aceitou. E no dia seguinte, ele foi pintar, realizar os primeiros rascunhos do retrato. No segundo dia, ele já foi pintar meio assim. No terceiro, ele já não estava aguentando mais. Aquele quadro estava transmitindo algo muito estranho para aquele pintor. Então, ele abandonou aquele quadro, dizendo que não iria mais pintar. E no dia seguinte, o servo daquele senhor, que pediu para que realizasse a pintura de seu retrato, foi entregar na casa do pintor o quadro, dizendo: olha, meu senhor não gostou do resultado final. E finaliza a fala dizendo que aquele homem tinha morrido. Depois de mais de um século, um homem chamado Charkov passa pela rua e encontra uma loja em que estava vendendo aquele quadro pintado anteriormente. Só que ao chegar em casa, ele se deu de conta que tinha gastado suas últimas 20 moedas. Ele ficou se reclamando muito: nossa, amanhã eu não vou ter dinheiro para comprar minha comida. E foi a noite todinha esse lenga-lenga, e olhando para aquele quadro com uma sensação estranha, e foi dormir com muito medo. E sonhou que aquele homem tinha saído daquele quadro e tinha dado dinheiro a ele. Só que de manhã ele se acordou tipo: isso não é verdade. Daí o homem do prédio onde ele morava veio cobrar o aluguel a ele. E ele disse: não tenho dinheiro. E o homem disse que iria o despejá-lo daquele local. Só que um homem tirou aquele quadro da parede e caiu um potinho. Exatamente o potinho que ele tinha sonhado que tinha dinheiro. Então dali ele achou o dinheiro e acabou ficando rico. Pois aquele homem que tinha saído do quadro tinha dado muito dinheiro a ele. Ele se mudou, ficou muito conhecido naquela cidade e começou a pintar quadros para várias pessoas. Só que depois de um tempo, ele foi tendo ataques de fúria. E isso começou a ficar constante. E essa fúria que ele tinha tão grande se tornou uma doença mais grave. E ele acabou morrendo. E no final da história aparece um homem também indo na mesma loja e comprando aquele quadro. Só que não registra nenhum fato depois que o homem compra aquele quadro. Então é isso, eu gostei muito desse livro
e indico você a ler. Ele é muito legal, muito divertido e diferente dos outros livros, que é apenas texto, esse aqui tem quadrinhos para entretenimento. Então é isso, até a próxima. Falar um pouco sobre o livro O Nariz e o Retrato. Ele foi escrito por Nicolai Gogol e a adaptação e ilustração foi do Yag e a tradução Luiz Antônio Aguiar. É uma adaptação em quadrinhos sobre as duas obras de Nicolai, que é O Nariz, onde o homem acorda misteriosamente sem o seu nariz. Ele vai em busca até achar. No final ele acha, mas depois vai dormir e acorda novamente com o seu nariz no lugar. E também tem o Retrato, que é um homem que ele prefere ganhar seu dinheiro a exercer seu talento. Ele pinta e é uma pintura bem legal. É lindo as ilustrações. As ilustrações, elas são lindas. Eu gostei bastante. Quando for ler, tem que prestar bastante atenção nas palavras para você entender melhor. E eu indico. Eu achei super legal esse livro. E também ele tem um toque de humor, um toque de ironia. É bem legal, eu indico bastante.